E o evangelho de hoje é Mateus, capítulo 13, versículo de 54 a 58. Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, como é bom e é gratificante ouvir a palavra de Deus. Como nos enche de alegria, como nos faz nos sentir verdadeiramente mais próximo de Deus. Porque a palavra de Deus, quando é dirigida para nós, ela causa aquela sensação maravilhosa de conforto, de proteção, de ajuda, de esclarecimento, na qual muitas vezes estamos numa escuridão e não sabemos para onde ir. E a palavra de Deus, então, vem ao nosso auxílio, ao nosso socorro, nos ajudando a superar essas dificuldades do nosso dia a dia. E quem é que não tem dificuldades? Quem é que não passa por problemas? Quem é que não passa por situações que muitas vezes nos tira a alegria, nos tira do sério e nos faz até desanimar, não é verdade? E querer jogar o pau da barraca, chutar o pau da barraca, largar tudo e deixar tudo de lado. Então, as situações na nossa vida, às vezes, parece complexa demais. Mas a palavra de Deus, ela vem ajustar isso, organizar tudo isso, para que nós possamos entender o que significa estar com o Senhor, viver com o Senhor, acolher a sua palavra. Por isso, então, é necessário a gente não questionar muito os mistérios de Deus na nossa vida. Acolher a palavra de Deus é você dar um sim, como Nossa Senhora assim fez, diz aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, né? Como grandes homens pregadores da palavra de Deus, deram um sim, acolheram em si a vontade de Deus. Então é necessário que a gente pare um pouco, pense e repense. Será que mesmo nessas dificuldades todas, você acha que Deus não age na sua vida? Ele age, ele continua agindo. Mas só que muitas vezes nos falta o acreditar. Nos falta nos entender que muitas vezes a palavra de Deus nos chega de uma forma que às vezes nós não esperamos, mas ela vem. O Senhor faz com que essa palavra chegue ao nosso coração. E hoje essa palavra está chegando no teu coração através das ondas do rádio. Você está aí passeando, andando, você está na sua casa. Deus está falando com você neste momento através deste evangelho. Deus quer tocar o teu coração. E muitas vezes você não aceita a palavra porque talvez a palavra venha de pessoas que você não acredita que ela tenha mudado, que ela tenha se convertido, que ela tenha buscado verdadeiramente um novo sentido para a sua vida. Nós questionamos muito o passado das pessoas, né? Esquecemos de ver a graça de Deus na vida daquelas pessoas. Se você prestou atenção no Evangelho, Jesus está sendo questionado, porque Jesus chega na sua cidade, na sua terra natal, digamos assim, e ali as pessoas reconhecem Jesus porque Jesus cresceu ali. Né? Todo mundo viu Jesus correndo para cima e para baixo como um jovem, como uma criança, talvez arteira, nós não sabemos, né? Mas toda criança é um pouco arteira. E viram aquela criança correndo para cima e para baixo, viu ela crescer, né? No seio da família de Maria e de José, como outra pessoa qualquer. Jesus só vai descobrir a sua missão aos 33 anos, mas nele já se via
algo especial. As pessoas já notavam que Jesus, mesmo jovem, criança, como lá no templo, como Jesus se perde naquela situação que Maria fica 3 dias procurando Jesus, ele estava lá no templo, no meio, se preocupando com as coisas de Deus. Então é necessário que a gente comece a perceber que muitas vezes Deus age em pessoas que às vezes a gente não acredita que ali esteja a ação de Deus, mas está. E aquelas pessoas olhando e vendo Jesus voltar, se proclamando Filho de Deus, com toda a sabedoria, que pregava na sinagoga, eles questionam, mas esse rapaz não cresceu aqui? Seus irmãos não moram aqui? Não era filho de fulano, ciclano? Só para a gente entender um pouco, Jesus é o humano. Ele viveu a sua humanidade. O verbo se fez carne, habitou no meio de nós, então tudo aquilo que um ser humano viveu, Jesus viveu, menos o pecado. Então é necessário que a gente entenda que aquelas pessoas não recusaram ouvir a palavra de Deus por ter percebido que Jesus era filho do carpinteiro, que Jesus foi criado ali. E Jesus ficou muito triste, porque ele saiu dali e queria derramar muitas graças e bênçãos. E Jesus vai dizer, olha, um profeta não é estimado em sua própria pátria, muito menos na sua família. A mesma coisa acontece isso com o padre, quando sai da casa, vai para o seminário, volta como padre. O padre, às vezes, não tem voz ativa na sua família, porque conviveu ali, cresceu ali. Então, as pessoas não conseguem enxergar aquela pessoa que saiu dali e voltou como um padre, como agora uma persona Cristo, um homem que foi preparado para pregar o evangelho, porque as pessoas vão ver o quê? Quem ele foi antes, o seu passado. E esquece a transformação, a mudança que acontece na vida de cada um de nós. E muitas vezes nós, perdemos a graça de Deus, porque o fulano e ciclano que está pregando, falando, nós o conhecemos tão bem, que nós não enxergamos a mudança que aconteceu na vida dele. Olhamos para aquelas pessoas e vemos o seu passado, o seu erro, o seu pecado, digamos assim. Então não entendemos que a graça de Deus entrou ali, modificou e fez aquele homem, aquela mulher, um novo ser humano. E Jesus queria derramar muitas graças e bênçãos, pois ele conhecia o coração de cada um. Jesus cresceu ali e queria ajudar, mas as pessoas não acolheram, não aceitaram. E Jesus sai dali triste, desanimado, porque eles não acreditaram nele. Só viram o filho de Maria e José, o filho de carpinteiro, mas não viram que ele realmente era o Cristo. Então é preciso que a gente pare um pouco para pensar. Deus utiliza daquilo que ele tem em mão para tocar o seu coração. Precisamos aprender a ouvir e parar de julgar, parar de condenar, mas acolher a palavra que vem de Deus. Palavra que cura, que transforma, nos liberta e nos faz novo. Que esse evangelho de hoje possa nos ajudar a entender. Não importa quem leva a palavra para você, acolha. É Deus utilizando daquele ser humano, pecador, miserável, humilde, para ser instrumento dele na sua vida e na vida dos outros. Assim seja. Amém.